dia, terceiros anos, vamos continuar. A gente está terminando os vertebrados, tá? Então, a primeira parte da matéria do terceiro bimestre a gente termina hoje. Nós vamos ver aves e mamíferos e aí eu vou abrir os exercícios no Classroom para vocês responderem até a última semana de agosto. Então, já vai ter data para entregar, tá bom? São 5 exercícios, são 5 questões sobre vertebrados, tá? Todas ligadas a esses slides e a essas aulas que nós tivemos até agora, tudo bem? Então tá bem tranquilinho, responde, já vale 3 pontos na média, é a primeira atividade que eu vou dar de nota para vocês. E logo também já vou descrever o trabalho, tá bom? Que vai ser sobre a origem da vida, tá? Que vocês vão ter que me entregar esse bimestre, que é matéria, tá? Do currículo. Então vamos lá. Voltando aos vertebrados, nós vimos os peixes que estavam na água, né, ambiente aquático, os anfíbios que estavam saindo da água, mas ainda precisavam, eram restritos a ambientes úmidos, né, pele fina, o pulmão não era tão desenvolvido, então tinha que fazer trocas gasosas pela pele, que é chamado de respiração cutânea, a reprodução é na água, fecundação externa, então eles eram muito dependentes de água, né. E aí vem os répteis com escama queratinizada, pulmão mais desenvolvido, né? Não precisa mais dessa troca, então tem a escama aí que faz com que ele não perca água para o ambiente, não ocorra desidratação, ovo com casca, fecundação interna e outras características que permitiram que esses animais habitassem ambientes mais secos, né? A gente tem lagartos e cobras até no deserto, por exemplo. Tá bom? Agora nós vamos para as aves, tá? Continuando aí os mamíferos, as aves. Vamos lá. Passar aqui o slide. Aqui a tabelinha básica, né, que a gente tem. Vou colocar aqui que não atrapalha. Que a gente tem de todos os animais que eu coloquei para vocês. Mas a ave, ela tem uma característica única, tá? Dessa classe de animais. Que a gente fala que é uma autapomorfia da espécie. Característica que só essa classe de animais tem. E não é difícil, né? São as penas. Então, toda ave tem pena. E para ter pena, tem que ser ave. Só ave tem pena, tá bom? Essas penas, como eu disse, é uma autapomorfia, tá? E ela é autapomorfia que significa que é uma característica única da espécie. E ela é proveniente das escamas, tá? Parece que não, mas as aves estão muito próximas dos répteis. Se a gente colocar todos os répteis, que é o que eu dei na aula passada, tartarugas, cobras, lagartos e jacaré, no geral. Se eu colocar esses 4 grupos de répteis, os jacarés estão mais próximos das aves, tem mais características comuns com as aves do que esses 3 outros grupos, tá? De répteis. Tudo bem? Então é só um adendo aí na evolução, para vocês ficarem a par disso, tá bom? E, por exemplo, também, quem já comeu pé de galinha, ou tem alguém na família que come pé de galinha, já viu lá o pé de galinha feito. Aquilo ali é escama, pé de galinha é escama, tá? Então, vocês entenderem a proximidade que tem entre as aves e os répteis, principalmente o grupo crocodiliano, tá bom? Vamos lá ver quais são as características básicas das aves, além das penas, como eu já falei, que é a mais importante. Respiração pulmonar, circulação dupla e completa, tá? Então não é mais incompleta, não tem mais mistura de sangue arterial e sangue venoso, a gente vai ver no próximo slide, então eu vou deixar essa explicação pro próximo slide. O coração já possui 2 átrios e 2 ventrículos, não só um ventrículo como antes, tá bom? Sistema nervoso, como todos os vertebrados, encéfalo, medula espinhal e rins, desculpa, gente, nervos, que eu li em cima. Sistema excretor por rim. Regulação térmica, são homeotérmicos. Aí tem uma diferença dos outros vertebrados que nós não vimos até agora. O que é o homeotérmico? A temperatura interna do corpo desse animal não varia como a temperatura do ambiente. Então o organismo ele sempre mantém a temperatura do corpo constante, tá? Isso é muito bom porque cria uma homeostase, ou seja, todos os órgãos, o organismo trabalha no ideal, na temperatura ideal para ele. Só que para isso se gasta muito oxigênio, como eu já tinha dito, né?
E o que auxilia isso é o que a gente vê no sistema circulatório. O coração já tem 2 ventrículos totalmente segmentados, né? Não tem mais comunicação entre eles. Então não tem mais a mistura de sangue arterial e venoso. Essa mistura fazia com que o organismo do animal perdesse muito oxigênio. Então não tem mais essa perda de oxigênio. Então essa otimização do oxigênio no organismo é um dos motivos do animal conseguir essa homeotermia, né? Conseguir manter a temperatura interna ideal, tá? Do animal. E a reprodução, ela é fecundação interna, né? Fora da água, dentro do corpo da fêmea. E ela tem a ver com adaptação ao voo, que a gente vai ver também. As fêmeas são todas ovíparas, porque ovo pesa, bebê pesa. Então ela não pode carregar nem o ovo nem o bebê dentro da barriga dela, né? Então ela bota o ovo, senão não teria como ela voar, tá? Mas a gente vai ver todas as adaptações desses animais para o voo. Opa, acabei de falar. Então, quais são as adaptações? Forma aerodinâmica, a asa, né? Aquele formato que até o avião, entre aspas, copia, porque é a forma ideal para se manter em voo. As penas são leves e flexíveis, todo mundo sabe. Não possuem bexiga urinária, tá? Professora, como assim? O rim produziu, que no caso é o ácido úrico, eles não produzem a urina, que a urina é muito dissolvida em água, tá? Então, para não precisar tanto de água para excreção, esses animais excretam ácido úrico, assim como os répteis. Então produziu, liberou, entendeu? Por isso que eles estão voando lá e pode cair na cabeça da gente, exatamente esse motivo. Não tem uma bexiga, não tem um compartimento aí, tá? Para acumular, eles não acumulam porque pesa, né? Xixi pesa, no caso deles não é xixi, é ácido úrico, tá bom? E também eu não coloquei a ausência de dentes, eles não têm dentes, dente pesa, dente é osso. Professor, então como o alimento é triturado? Eles têm uma moela, tá? O papo e a moela. E a moela, ela tritura esse alimento no lugar dos dentes, tá? Então os alimentos são triturados na moela desse animal, eles não têm dente. Para voar, exatamente para isso. Ossos pneumáticos, o que seriam ossos pneumáticos? Se a gente quebra o osso de galinha, a gente vai ver que ele é oco por dentro, é exatamente isso, ele é oco por dentro, que torna mais leve. O esqueleto desse animal é mais leve e mais propício para o voo, tá bom? E como eu já disse no slide anterior, as fêmeas são ovíparas, porque ovo pesa, bebê pesa, então elas não podem ficar grávidas, digamos assim, tá? Elas botam um ovo para continuar voando. Vamos lá. Essa parte aqui, eu já coloquei aqui, porque as aves e mamíferos são iguais. Desculpa aqui, gente. Só quero pegar a caneta. As aves e os mamíferos são iguais, tá? E aí eu coloquei a comparação de todo o sistema circulatório dos vertebrados, que a gente foi falando conforme as aulas. Então, ó, aqui estão os peixes, tá vendo? Um átrio e um ventrículo. Então, a circulação é simples, ela passa uma vez só pelo coração, o sangue, tá bom? A cada circulação passa uma vez só, tá? Só passa sangue venoso, que a gente tá vendo é azulzinho, depois eles vão para as brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas. Esse sangue se torna arterial e passa para todo o corpo do peixe, tá? Aí vem os anfíbios, os répteis, é muito parecido, ó, anfíbio e aqui os répteis, são muito parecidos. 2 átrios e um ventrículo, tá vendo? Então, aqui nessa parte aqui, ó, entre os ventrículos, tá vendo que tem comunicação entre sangue arterial e venoso? Então, se perde um pouco do oxigênio aí, que é o que eu falei. Agora, a partir de aves, e os mamíferos são iguais, deixa eu apagar aqui, que é esse aqui, volta, pega a canetinha. Esse aqui, ó, tá vendo que tá totalmente segmentado aqui no meio, gente? Então, não tem mais essa comunicação que existia nos répteis, por exemplo, tá? Não tem mistura de sangue arterial e venoso. Por isso que é dupla, passa 2 vezes no coração e é completa. Como os peixes não tem essa mistura, mas por outro motivo, tá? Porque tá totalmente segmentado. Então, a circulação é dupla e completa. Tranquilinho? Espero que sim, se não manda recado de dúvidas, tá bom? Vamos continuar. Mamíferos, último grupo em que nós estamos. Principal característica de mamíferos, glândulas mamárias. Então tem glândula mamária, amamenta o filhotinho, é mamífero, tá?
e possuem pelos e outras glândulas também que não tem. Glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, glândulas lacrimais, só nós temos essas glândulas, tá? As aves, algumas aves possuem uma glândula chamada de glândula uropidiana. Pato, cisne, essas aves que costumam nadar, né? Por quê? Essa glândula, ela libera um óleo. Às vezes a gente vê o pato ou o cisne, eles estão passando o bico nessas penas de baixo, né? Por quê? Eles estão passando esse óleo que sai dessa glândula, porque aí ele não afunda, não encharca as penas, né, que é como se fosse um óleo, e ele vai flutuar, vai boiar. Então, as aves possuem essa glândula, tá? Todas as outras, essas que eu falei, lacrimal, sebácea, sudorípara e outras que a gente tem, só mamífero tem, tá bom? E a principal é a mamária, que produz o leite. Vamos lá. Respiratório, pulmonar, todos os mamíferos têm respiração pulmonar. Circulação igual a das aves, que eu acabei de explicar agora, né? Dupla e completa. Dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração e completa porque não tem mais mistura de sangue arterial e venoso. O ventrículo não tem mais comunicação, são totalmente septados, né? Segmentados. Excretor é rim, nervoso, o encéfalo, a medula espinhal e os nervos que eu já expliquei desde peixes. A regulação é homeotérmicos como as aves, né? Nossa temperatura interna é de, em média, 37 graus Celsius. E a reprodução ocorre só fecundação interna, né? Que não depende da água. Aí a gente vai ver que algumas fêmeas são ovíparas e as outras são vivíparas, tá? Que é o que a gente vai ver agora aqui, ó. Os principais grupos de mamíferos, tá? São 3. Os primeiros são os prototérios, o famoso ornitorrinco, né? Que todo mundo fala, onde eu coloco o ornitorrinco? É difícil. Por quê? Ele tem muita semelhança ainda com as aves, ele tem bico, ele é ovíparo e ele produz leite. Então, o que eu faço com esse animal? É uma encruzilhada, a gente fala que é uma encruzilhada, né? Na filogenética, quando a gente vai classificar, faz aqueles cladogramas, são animais ou seres vivos colocam a gente numa encruzilhada, a gente não sabe para onde a gente vai. Quando isso acontece, a gente classifica o animal, a gente não, né? O meio científico classifica o animal da sua característica mais evoluída, tá? Então, dentro da evolução, se ele tem aquela característica, ele já é daquele grupo. Ele tem glândula mamária, como eu disse, todo mamífero tem glândula mamária, então ele é mamífero, independente de outras semelhanças com as aves, ele é mamífero, tá bom? Tem pelo também. É ele e a equidna que tá aqui do lado dele, tá? São os 2 prototérios, eles são ovíparos, tudo bem? Eles não possuem mamas, eles só possuem a glândula mamária. Então, o leite escorre, né, pelo ventre da fêmea e o filhotinho vai lambendo, vai mamando, tá? Não tem mama, mas tem glândula mamária e o filhote mama. Tranquilo? Metatérios, a maioria está na Austrália, né? O famoso coala e canguru. Mas nós temos o nosso metatério brasileiro, que é o que está aí no meio, o gambá. Ele não é tão bonitinho, mas ele é o nosso metatério aí brasileiro. Nós temos um, tá? E eu vou explicar essa diferença, né, do canguru e koala para o gambá, tá bom? Depois que eu explicar o que seriam os metatérios. Os metatérios já possuem uma placenta, mas onde o embriãozinho se desenvolve, mas essa placenta é pouco desenvolvida. Então, o embriãozinho, ele nasce, a gente pode dizer que é prematuro, tá? Ele ainda não se desenvolveu totalmente. Onde ele vai terminar o desenvolvimento? Dentro de uma bolsa que a mamãe metatéria tem no ventre. Essa bolsa é chamada de marsúpio, tanto que a imagem aí que vocês estão vendo, tem um canguruzinho dentro da bolsa da mãe canguru. Então, o filhotinho fica dentro dessa bolsa estão as mamas, onde ele vai mamando, vai tomando o leitinho dele até terminar o desenvolvimento, tá bom? Então, os metatérios possuem o marsúpio, que é essa bolsa, onde eles terminam o desenvolvimento, porque a placenta desses animais não é tão desenvolvida como a dos eutérios, a dos outros mamíferos, tudo bem? Por curiosidade, tá? Eu vou explicar o porquê que o nosso metatério é tão pequenininho, tão escondidinho, não é tão fofinho, grandinho, né? Peludinho, todo fofinho como, por exemplo, o koala, ou tão grande como o canguru.
Os metatérios, antes da Pangeia, a Pangeia é quando os continentes se separaram, tá? Vocês já viram isso. Então, antes da Pangeia, eles viviam no hemisfério sul do globo, ou seja, onde hoje é a América do Sul, a África e a Austrália, né? E os grandes carnívoros viviam no hemisfério norte, como, por exemplo, os ursos, tá? Com a Pangeia, os continentes se separando, foi ocorrendo também a migração desses grandes carnívoros para o hemisfério sul, tá? Então, o que acontece com os metatérios? Eles começam a ficar mais vulneráveis a predadores, a esses carnívoros, tá? Então, eles foram se adaptando ao meio, a esse novo meio. O nosso gambá, ele é pequenininho, ele vive escondido, né? Dentro aí, perto de árvore, dentro de buraquinhos, na natureza. Ele vive meio que camuflado, né? Então, se ele fosse do tamanho de um canguru, por exemplo, ele não sobreviveria. Esses carnívoros iriam se alimentar dele. Então, por adaptação ao meio, por pressão evolutiva, os nossos metatérios são menorzinhos, vivem mais escondidos, tá? Diferente da Austrália, que após a Pangeia ficou isolada do resto do mundo. A Austrália não tem animais carnívoros, tá? Então, os metatérios, né, se desenvolveram no que a gente conhece hoje como o canguru e o coala, diferente dos metatérios que ficaram nesses hemisférios com ligação ao hemisfério norte, que é, por exemplo, o gambá, tá bom? Então, o ancestral comum entre eles vivia aqui e sofreu pressão evolutiva diferente, né? Trazendo espécies diferentes atuais de metatérios, tá? E a principal causa, né, dessa diferença desses metatérios foi a Pangeia, foi a Austrália ter ficado isolada do resto do mundo, digamos assim, e esses animais terem conseguido se desenvolver dessa forma, tá bom? Então, são pressões evolutivas diferentes que esses animais sofreram, tá bom? E por fim, os eutérios, que são todos os outros mamíferos, né? Nós, morcego, baleia, golfinho, né? Baleia, golfinho, peixe-boi são os cetáceos, né? É o grupo de mamíferos marinhos. Aí você fala, professora, por que eles são marinhos? Por que eles voltaram à água? Adaptação ao meio, tá? Pressões evolutivas, necessidade de alimentação. Então, eles viviam em locais que não tinham alimento. Eles precisavam entrar na água para conseguir o alimento, né? E aí, eles foram sofrendo pressões evolutivas e voltando ao ambiente aquático, como, por exemplo, o golfinho e a baleia. A gente também tem o leão marinho, que vive, a foca, né? Uma parte na água, outra parte no ambiente terrestre, tá? Então, é esse o motivo de alguns mamíferos voltarem a viver no ambiente aquático. Só que todos eles têm pulmão, tá bom? Eles têm que respirar, sair por o focinho, o nariz para fora para respirar, tá? Assim como a tartaruga marinha também tem pulmão, como os outros répteis. Eles foram animais que se adaptaram a esse meio, tá? Por alimentação, por disputa de ambiente também, território, né? Tudo isso. Tranquilo? O que vocês viram no primeiro bimestre, tá? Então é isso, gente. Esses são os principais grupos de mamíferos, tá? As classes de mamíferos é outra coisa, que é como eu dei o exemplo dos cetáceos. Podia falar dos proboscídeos, que são os elefantes, os extintos mamutes eram desse grupo também, tá bom? E vários outros. Nós somos primatas, assim como os macacos, várias outras ordens aí, que a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Como eu disse, estou postando vídeo, todos os vídeos de vertebrados juntos, o de hoje e das outras aulas. Tô postando o PPT, né? Todos os slides que eu dei às aulas e os 5 exercícios. Já podem fazer no caderno manuscrito esses exercícios. Vou abrir atividade para me entregar até a primeira semana de setembro. Professora, depois você não vai mais aceitar? Vou, valendo menos. Já tô avisando agora. Passou da data limite, vai valer menos, tá bom, gente? Não adianta me entregar no quarto bimestre toda atividade que não vai mais tirar 10, tá bom? Por exemplo, né? Mesmo que esteja tudo lindo, maravilhoso, perfeito,
vai ter nota menos pelo atraso da entrega. Caso aconteça do aluno ficar doente, tem um problema que a gente conversa, do aluno tem atestado, aí como era presencial, vai ser a distância, tá? Caso o aluno não tenha nada disso, vai valer menos, tá bom? Então, se liguem na primeira atividade, que é essa. Semana que vem eu posto o trabalho do bimestre, que é a segunda atividade, e aí só vai faltar o questionário do próximo assunto, que nós vamos ver, tá? Que é corpo humano, a gente vai ver alguns sistemas humanos, digestório, respiratório, excretor aí. E aí, no final, aparece a última atividade do bimestre. Então, fiquem ligados, continuem estudando, não acumulem. Tem muito aluno me devendo matéria do segundo bimestre. Se ficar devendo, vai fechar com vermelha, como fechou no primeiro também. Pode abrir o SED, a nota tá lá vermelha, quem não me entregou, e vai acontecer no segundo bimestre também, tá bom? Então, se organizem, voltem a estudar, tá bom? Quem parou. Quem não parou, muitos alunos estão aí trabalhando direitinho, como no presencial, e é isso que a gente quer, porque é isso que vocês precisam no momento, tá, gente? Não dá para desanimar, tem que continuar da forma que dá. Que bom que podemos continuar, né? Então, até a próxima semana para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem. Beijão, terceiro.